É isso, rapaziada. Estamos começando mais um corte do Órfãos da Silbene. Porra, tô aqui no ritmo do som aqui. Eu tava ensaiando aqui atrás agora, cara. Vocês, de repente, ouviram alguma coisa vazando aqui no microfone. O Mike e o Jean que estão tocando guitarra e bateria lá atrás ainda. E tirando um som, tava ensaiando com a Redefine. Agora lá. Rapaziada, tô com alguns reacts aqui. Um react pra fazer aqui que o Kurt separou pra mim. Porra, um assunto que, caraca, esse me pega muito, muito mesmo, desde moleque. Um reactzinho do Coelho Lunar Academy, né? O cara vai falar de Akira, mano. Algumas coisas aqui sobre Akira. Antes da gente começar esse reactzinho, eu vou passar pra vocês aqui o QR Codezinho aqui, ó. Tem 2 QR Codes do lado aqui, joga aí pra ver. Um é o nosso grupo do WhatsApp, que você pode pegar e enviar ideias de vídeos pra gente poder reagir aqui, né? A gente dá continuidade no nosso corte, aqui no nosso react. E o outro QR Code é o nosso LivePix, tá? Você vai ajudar a gente a manter esse nosso projeto aqui, né? É o que ajuda aqui a gente a continuar no ar, falando nossas groselhas aqui, né? Sem fundamento de porra nenhuma, né? E a gente deixa muito claro isso, né? Antes que acusem a gente de qualquer coisa que a gente for falar, a gente não tem fundamento de porra nenhuma, tá? Então não leve a sério o que a gente fala. Vamos lá, cara. Tô com um reactzinho aqui do Coelho Lunar Academy. O futuro de Akira custou 160 mil desenhos. Vamos falar das camadas, desenhos, como foi feito o desenho do Akira. A animação que, se eu não me engano, aí foi feita em 89? Acho que é isso, 88, 89. Né? É o anime. Se eu não me engano, acho que 82 é o mangá. E 88 é o anime. Vamos saber aqui pelo react, provavelmente vai saber. Então, vamos lá. Opa. Dei mole aqui, galera. Vamos lá. Aí, que desenho foda. A maioria das pessoas olha pra essa imagem e vê o futuro. Mas em 88, o que os animadores de Akira viam era o impossível. Falei, né? 88. Eles tinham um roteiro que se passava quase todo à noite, mas as tintas da época eram incapazes de reproduzir o brilho do neon no escuro. Então, em vez de simplificar o filme, eles decidiram inventar cores que o olho humano ainda não tinha visto em uma animação. Foram 50 novos tons criados do zero só para que aquela cidade não parecesse morta. Mas o preço disso foi só visto em uma animação. Foram 50 novos tons criados do zero só para que aquela cidade não parecesse morta. Mas o preço disso foi caro. Tão caro que o diretor Katsuhiro Otomo, exausto e frustrado, voltou para casa no dia da estreia e disse para a esposa: "Eu fracassei. Esse filme vai ser um desastre." Hoje você vai descobrir como que o maior fracasso de Otomo se tornou a obra que definiu o cinema moderno, mudou a forma como Hollywood faz ficção científica e porque até hoje ninguém conseguiu repetir o que foi feito em 88. Mano, então, Akira, mano, ele é a referência hoje de qualquer... Tipo assim, tudo que veio de ficção científica depois Akira, mano, tem influência de Akira. Tudo. Pô, se tu pegar a maioria dos filmes que a gente for assistir, cara, de ficção científica hoje, cara, a gente vai ver que tem uma referência a Akira, tá ligado? A maioria tem alguma parada que tu faz assim, cara, esse é Akira, mano. Bem-vindo à construção artesanal da New Tokyo. Akira nasceu em dezembro de 1982 na Young Magazine, uma revista da editora Kodansha. O autor, Katsuhiro Otomo, já vinha mexendo com os mesmos assuntos em trabalhos anteriores, principalmente no mangá chamado Domo, sobre crianças com poderes psíquicos dentro de um conjunto habitacional. Em Akira, ele pegou essas ideias e mudou a escala, com gangues de motoqueiros, política corrupta, experimentos com crianças e uma cidade inteira que está à beira de uma explosão. O mangá foi publicado entre 82 e 90. Sim. Então, quando o filme saiu em 88,
a história em quadrinhos ainda não tinha acabado. O mangá, cara, ele é feito a edição, acho que o início ali, a primeira edição começa em 82, né? Cara, não é porque eu sou fã pra caralho, não, mas vou mostrar uma parada pra vocês aqui. Eu tenho, cara, uma edição de Akira, tá? A parada, deixa eu ver se nessa câmera aqui eu consigo mostrar. A parada porra, é luxo total, mano. Olha isso aqui, mano. Isso aqui é o colorido, tá ligado? O início ali e depois ele vem todo em preto e branco. E, mano, deixa eu ver se eu pego uma imagem maneira aqui pra mostrar pra vocês. Olha isso aqui, ó. Olha isso, mano. Olha isso. Tipo, no mangá a parada já era diferenciada, mano, tá ligado? Esse aqui ele tem ainda tem uma paradinha aqui, ó. Tá ligado? Capa. Isso aqui é muito foda, mano. Isso aqui é obra-prima, mano, tá ligado? Isso aqui é obra-prima. Akira. Se puderem ter contato com isso aqui, nem que seja em mídia, né, digital ali, né? Porra, vale a pena demais ler essa parada aqui, mano. Isso aqui vale muito a pena ler. Vale muito a pena ler porque, pô, te faz abrir os olhos pra entender muita coisa do filme, tá ligado? Que de repente você não conseguiu captar, não conseguiu entender. Você lendo esse mangá, tu consegue pegar e entender certas coisas. Otomo estava adaptando para o cinema uma obra que ele mesmo ainda não tinha terminado de escrever. Eram mais de 2.000 páginas de mangá para caber em cerca de 2 horas de filme. Otomo contou anos depois que teve que fazer o caminho contrário. Primeiro ele decidiu como que o filme ia terminar, e só a partir desse final é que dava para saber o que cabia e o que ficava de fora. Além de autor, ele também dirigiu o filme e ainda assinou o roteiro junto com Izu Hashimoto. Normalmente, o autor original entrega a obra e perde parte do controle dela. Mas aqui, o cara que sonhou a New Tokyo no papel foi o mesmo que colocou ela na tela. Por isso, o filme preserva muito do mangá. E esse nível de controle criativo também aumenta muito essencial. o risco. Akira ia precisar de um orçamento muito alto, e nenhuma empresa sozinha ia colocar tanto dinheiro com um risco tão grande. Akira, cara, tem uma parada que você vê que o mangá é praticamente um storyboard pro filme, tá ligado? Até porque ele foi feito num período ali de 10 anos, né? Então, porra, menos de 10 anos, né? Então, tu vê que acaba sendo um storyboard enorme pro filme, tá ligado? Então a solução foi juntar várias empresas. E aí nasceu o Comitê Akira, um consórcio que reunia empresas gigantes como a Kodansha, a Bandai e a Toho, cada uma entrando com dinheiro e divulgação. A animação foi feita pelo estúdio Tokyo Movie Shinsha, que hoje a gente conhece apenas como TMS. Akira custou cerca de 1,1 bilhão de ienes, juntando produção, publicidade e distribuição, tornando ele um dos projetos mais caros e ambiciosos de animação japonesa até então. E por isso, nada podia dar errado. Naquela época, existia uma técnica chamada animação limitada. A ideia era economizar ao máximo os desenhos que iam ser animados. Então, em vez de redesenhar o personagem inteiro a cada quadro, você mexe só na parte que precisa, como na boca ou só nos olhos. Dessa forma, você reaproveita a pose e o fundo e deixa a imagem parada um tempinho a mais na tela. Funciona muito bem e é mais barato. Você mexe só a boca, né? O personagem fica parado e de repente é só a boca e alguns pedacinhos do desenho que mexe, boca, né? Ou só nos olhos. Né? Dessa forma, você reaproveita a pose e o fundo e deixa a imagem parada um tempinho a mais na tela. Funciona muito bem e é mais barato. E foi isso que permitiu que o anime virasse uma indústria de televisão gigantesca. Esse que é o diferencial do Akira, né? Mas tem seu lado negativo também, porque o movimento fica meio duro e isso acaba muito com a imersão, especialmente em cenas de ação. Mas Otomo queria algo inovador, e com isso ele investiu em mais quadros e mais detalhes a cada segundo, com ruas cheias, fumaça, neon e gente andando para todo lado, garantindo uma fluidez que não era vista em nenhum outro anime.
Estima-se que a Akira usou mais de 160 mil cels, que são aquelas folhas transparentes onde o desenho é feito à mão, para depois ser sobreposta no fundo e aí fotografada quadro a quadro. E isso era de 2 a 3 vezes mais do que um longa de animação costumava gastar. E aquelas luzes das janelas em New Tóquio foram pintadas uma a uma, para que a cidade parecesse mais viva e desse a Que isso, mano, olha o maluco fazendo a parada, pontinho por pontinho, tá ligado? Trabalho de pontilhismo, olha a fluidez e o tracejado, como que tá, sabe, reto. Pô, muito foda. Impressão de que ela era realmente habitada por pessoas reais. Para quem faz animação à mão, cenas noturnas dão muito mais trabalho do que as diurnas, porque de dia a luz vem de um lugar só, o sol, mas de noite, cada janela acesa, cada letreiro, farol, reflexo no asfalto molhado, vira uma fonte de luz única, e alguém precisa pensar e pintar cada uma delas. Por isso, animações em geral costumavam fugir muito de cenas noturnas. Mas em Akira, boa parte da sua identidade e do seu charme estava no escuro. A paleta de cores usada para os desenhos naquela época era muito limitada, e com ela não tinha tanto tom escuro e tanta luz artificial. Então a equipe teve que misturar e criar novas cores, usando um total de 327 cores. 50 delas foram criadas especificamente para o filme. Inclusive uma delas, um vermelho bem específico, ficou tão ligado ao filme que ganhou o apelido de Vermelho Akira. O filme reuniu mais de 60 animadores principais, nomes que depois viraram referências e foram criadas tão ligadas ao filme. Essa imagem aqui é maneira, né, que mó galera já fez, né, uma referência dessa imagem aqui, né, vários outros filmes até, né, filmes, jogos, né, videogames, eu já vi isso daqui do Mad Max, tá ligado, escrito Mad Max, e aqui o Mad Max com o carro dele. Eu já vi muita coisa assim. Filme que ganhou o apelido de Vermelho Akira. O filme reuniu mais de 60 animadores principais, nomes que depois viraram referência da animação japonesa. Caralho, maneiro, né, mano? Os caras trabalhavam cada um numa mesinha, né, e era pequenininha, né? O filme que ganhou principais. O estúdio não era um estúdio de grande, Vermelho Akira. O filme reuniu mais de 60 animadores principais, nomes que depois viraram referência da animação japonesa, como Koji Morimoto, Hiroyuki Okiura e Toshiyuki Inoue. Mestres que nasceram desenhando um pedacinho da New Tóquio. A animadora Kuni Tomita, que trabalhou no filme, contou que participar de Akira era motivo de muito orgulho, mas também era muito pesado. Pô, lógico, mas caralho, mano... Olha o trampo que deu a parada, tá ligado? Com certeza. Os animadores costumavam ser pagos por corte, e os cortes de Akira pediam tanto detalhe e tanto tempo que o prestígio de estar ali nem sempre era um pagamento justo pelo tamanho do esforço. Outra coisa que tornou a produção única foi a dublagem. Nos animes convencionais, o normal era animar primeiro e gravar a voz depois. Os dubladores assistiam a cena pronta e encaixavam a fala numa boca que já estava desenhada e se movia de forma mais simplificada. O nome desse processo é Afureko, que é uma abreviação para o termo em inglês After Recording, ou gravação posterior. Em Akira, o Dragon Ball tem essa porra pra caralho, né, mano? Tu pega e tu vê que no fundo tem um boneco estático, né? Enquanto tem um boneco, o personagem principal, né? Os personagens principais estão dialogando, fazendo uma ação. No fundo do desenho, tem uma galera que tá ali tipo de figurante. E aí, muitas das vezes, essa galera, ela tá meio estática, né? E aí ela fica meio, né? Ou o boneco fica assim, né? Fica assim, né? Ou então tem um boneco que fica... né? Aí, tipo, porra... E isso, Dragon Ball tinha pra caralho. O Akira, cara, não tem isso, mano. Isso é muito foda, gravou cara. Primeiro as vozes e pediu pra equipe animar por cima delas. Essa técnica de gravar primeiro se chama pré-sincronização ou pre-scoring. Era comum na animação ocidental, mas quase não se via isso no Japão naquela época. E o efeito disso é enorme, porque quando a voz vem antes, o animador desenha a boca seguindo a respiração de verdade do ator. A pausa, o tremor, o grito,
A boca É obedece movimento, à voz, em vez da mano. voz ter que correr atrás do movimento da Não, boca. olha o movimento corporal do boneco. Olha essa respiração, mano. O Desenha a movimento de boca respiração. seguindo a respiração. Obedece à voz, Olha em isso. vez da voz ter que pausa. Olha o tremor, o grito. A boca obedece a ação de verdade do ator. A pausa, o tremor, o grito. A boca fluidez obedece disso, à mano. voz, em vez da voz ter que correr atrás do movimento da boca. Um Em um desenho- filme cheio de Um desenho, porra, que foi feito em 88, 89. Tá ligado, mano? gente perdendo o controle, gritando, surtando, esse encaixe entre a voz e o rosto faz a gente sentir muito mais a emoção dos personagens. A equipe usava um aparelho apelidado de Quick Action Recorder para digitalizar os desenhos de forma rápida e rodar a sequência a 24 quadros por segundo, só para conferir se o movimento estava fluido antes de mandar para coloração. Quando achavam algum movimento desincronizado, eles voltavam e refaziam somente aquele trecho. E se a imagem já era impressionante para a época, a música leva o filme a um lugar muito mais estranho. Otomo não contratou um compositor de cinema. Ele chamou um coletivo musical chamado Geino Yamoshiro. As músicas do Akira não é sacanagem não, mano, tá ligado? Não é sacanagem. Eu acho que é a melhor trilha sonora de anime, filme que eu já vi, mano. Cara, o som do Akira é muito foda as músicas. Gumi, liderado por um sujeito chamado Totsumu Ohashi, que assinava como Shoji Yamashiro. Esse grupo era fora da curva. Juntava mais de 100 pessoas de profissões diferentes, engenheiro, estudante, músico e gente de tudo quanto é canto, que se reunia para recriar música tradicional do mundo inteiro usando instrumentos acústicos com tecnologia. Otomo ouviu o disco Ecophony Rain e quis exatamente aquilo pro filme. Ele até contou depois que teve medo de levar um não, porque o pessoal não fazia trilha para cinema, mas pra sorte dele eles toparam. E o que eles produziram parecia muito mais um ritual do que uma trilha sonora. Eles misturaram percussão pesada, gamelão, que é uma orquestra de percussão da Indonésia, feita de gongo e metalofone, canto coletivo masculino parecido um cântico religioso e sintetizadores. E parte dessa música foi composta e gravada antes da animação ficar pronta. Então, algumas cenas foram desenhadas para casarem com o ritmo dela. O futuro de Neo Tóquio, todo neon e concreto, vem embalado por um som mais antigo que qualquer máquina. Como se por baixo do progresso tivesse algo adormecido esperando a hora de acordar. Agora, se tem uma imagem que representa o filme para todo mundo, é a moto vermelha do Kaneda. A inspiração Muito de Otomo foda. foram as Light Cycles, as motos de luz do filme. Mano, essa moto... Mano, eu lembro que quando a primeira vez que eu assisti Akira, eu acho que foi ali meado de 96, por aí, tá ligado? Eu fiquei maluco, cara, porque a moto, os raios, tá ligado? A parada toda, eu falava, caralho, que desenho foda, mano, assim. Eu assisti na Band, cara. Eu lembro que meu pai que assistiu, passou de madrugada, aí meu pai colocou no VHS pra gravar e deixou pra mim, tá ligado? Gravou pra eu poder assistir depois. Pô, fiquei maluco, mano. Eu falei, caraca, que desenho foda. Pra mim era muito violento, né, o desenho, né? Eu senti aquela violência do desenho, assim, foi bem chocante pra mim também. E me chamou também bastante atenção, tá ligado? Mas, mano, Akira foi um desenho assim, que eu levei pra minha vida, mano, até hoje. Eu tenho DVD do Akira, eu tenho o mangá, né? Eu quero até terminar de comprar, né? Comprar o restante dos mangás pra poder dar continuidade. Mas assim, cara, Akira é um negócio que, caraca, fez assim na cabeça, de bum. Cara, dá pra ter um desenho assim, tá ligado? Desse jeito, feito desse jeito. Foram desenhadas por Sid Mead. Só que essas motos eram largas demais, então ele pegou e cortou elas pela metade. E foi assim que nasceu a silhueta baixa, compacta Muito e foda agressiva da moto do Muito Kaneda. foda. Outros veículos do filme ficaram com artistas como Koji Morimoto e Aquela cena ali é a fuga do Tetsu, né? É a fuga dele do hospital, vai resgatar a namorada dele. da moto do Kaneda. Outros veículos do filme ficaram com artistas como Koji Morimoto e Kiyomi Tanaka. E a cena mais icônica é quando Kaneda freia a moto e sai deslizando de lado até parar atravessada na pista. Esse escorregão
virou uma das imagens mais copiadas Também, da cultura pop. Olha lá. De desenho animado a videogame, um monte de obra já fez homenagem a esse deslize. Olha lá. É um movimento que na vida real é quase impossível de se fazer com uma moto, mas desenhado, com aquele peso todo, ficou simplesmente perfeito. Mas reduzir Akira somente a uma bela animação com motos seria injusto demais. Afinal, New Tóquio é uma cidade única. Ela organiza o medo, a violência e a O maluco fazer aquele movimento ali com a moto ali quebra a perna, no mínimo. Não quebra não, mano. Dá uma merda, não dá? sensação de que tudo tá prestes a romper. Viaduto sobre viaduto. Olha isso, mano. Olha isso, cara. Olha isso. Se tu prestar atenção... Violência e a sensação de que... Se tu prestar atenção... Cada coisinha... Rua tomada de prédios gigantes. Cada coisinha de se que movimenta de uma forma diferente, tá ligado? tá prestes a romper. aqui. Viaduto sobre Olha aqui. viaduto. Olha aqui. Cada coisa movimenta. O viaduto vai pra um lado, o prédio vai pro outro, lá de trás. Essa imagem aqui, ela fica em um outro lugar estático, tá ligado? Olha, quer ver? A violência e a botar lá no sensação lugar de que certinho. tudo tá prestes a romper. Olha Viaduto isso. sobre viaduto, prédios Ó. gigantes, laboratórios escondidos, estádio olímpico, Muito foda. rua tomada de luz artificial. Tudo funciona e nada parece sob controle. Na história, ela foi reconstruída de forma rápida, cheia de concreto, neon e obras monumentais, mas continua incapaz de proteger quem vive dentro dela. As gangues de moto do filme também foram inspiradas em gangues reais. Olha No a Japão, fluidez. existia um fenômeno chamado Aparelho. Bozozuku, Bozozuku. que eram grupos de jovens motociclistas conhecidos pelo visual chamativo e por gostarem de quebrar as Maneiro, regras. né? Para esses jovens, a moto era o único Visual dos malucos meio rockabilly, né, velho? Olha lá. chamativo. Meio punk. por Olha lá, meio rockabilly, a galera. Aqui. Topetão, velho. Caralho, ó. Na régua, filho. Brinca. Gostarem de quebrar as regras. Para esses jovens, a moto era o único lugar do mundo onde eles ainda mandavam em alguma coisa. A moto de Kaneda é o jeito que ele tem de não se perder. Parado fora dela, ele é só mais um garoto perdido numa cidade que não se importa. A história de Akira tem muita conexão com a história do Japão. Não, e mano, tu vê que em vários momentos, né, você mostra que tipo assim, para aquela galera ali, a coisa mais importante para todos eles ali é a moto. A guerra é pela moto, tá ligado? É pra ter a moto, tá ligado? Porra. Mano, o Akira tem uma parada que mostra como é que o capitalismo ele funciona mesmo, né, mano? Tá ligado? É a propaganda do ter, né, mano? Tá ligado? É muito foda, cara. No início do filme, Tóquio aparece sendo destruída por uma explosão, no ano de 1988. O mesmo ano em que o anime era lançado no mundo Consumismo real. mesmo, né? E o Japão já era um país que sabia muito bem como era ver uma cidade inteira sumir dentro de um clarão. O medo nuclear foi a base do mundo de Akira. E esse cenário pós-apocalíptico e reconstruído conecta Akira diretamente com o estilo que nós chamamos de cyberpunk. O Akira ele se passa num período, né, da história ali, que é um futuro onde acontece acontece uma bomba nuclear, né, em Tóquio e destrói Tóquio, e aí eles fazem uma nova Tóquio, tá ligado? Que é Neo Tóquio. E tem a cidade velha e a Neo Tóquio, tá ligado? Aí a Neo Tóquio já tá entrando num colapso ali, né? Total. Também, né? E é isso, é um futuro que já é um passado, né? Porque a história de Akira se passa em 2019, né? E tem uma pandemia rolando, tá ligado? A Akira é bem contemporâneo a alguns aspectos que a gente viveu agora, que a gente vive agora nesse momento, tá ligado? Cyberpunk é uma mistura de tecnologia avançada com uma sociedade em colapso. O termo surgiu no começo dos anos 80, com isso aí já é o momento que a gente já tá vivendo, né, mano? A gente já tá no mundo cyberpunk, né, mano? Olha aqui, ó. Onde que a gente tá agora? Olha aí, olha a sua volta. Olha a sua volta. E me diz que se isso não é cyberpunk pra caralho. Que a gente tá vivendo. Uma porra de um telefone na mão o tempo inteiro, a gente enfiada na cara. Com a cara nessa porra aqui, tá ligado? Não conseguindo produzir mais porra nenhuma. Tá ligado? É foda, mano. Sei lá, mano. Eu acho que desligar um pouco também ajuda a gente vir um pouco, né, pra gente. conto de Bruce Bethke, publicado em 1983,
com o nome Cyberpunk. E ele ganhou força com livros como Neuromancer, de William Gibson, lançado essa derrapada do Akira é foda, mano. Foi obra... É a cena que todo mundo copiou, né, no cinema. em 1984. Nele temos aquela imagem de cidade chuvosa e dominada por uma corporação que serviu de inspiração para Blade Runner. E se você ainda não viu, a gente tem um vídeo completo sobre Blade Runner, Runner é que eu foda. vou deixar no card aqui em cima. Blade Runner é foda. E aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma atualização, porque toda semana a gente faz análises como essa aqui no nosso canal. Akira incorporou o termo a um visual Muito japonês, foda. colocando no centro o trauma nuclear, o experimento militar, crianças sendo usadas como cobaias e o medo de que toda a modernização estivesse, na verdade, escondendo uma bomba devastadora. Akira estreou no Japão em 16 de julho de 1988. A recepção foi forte, mas não foi unânime. O filme ficou bem colocado numa votação importante de leitores da época, e ao mesmo tempo teve gente saindo do cinema sem entender direito o que era a história. E faz sentido. Akira tinha um ritmo de filme blockbuster, e ele foi baseado em um mangá de 6 volumes. Era muita coisa comprimida pra você em pouco colocar tempo, dentro de um além filme. de carregar temas complexos, como a filosofia do fim do mundo. Era muita coisa para caber dentro de uma animação. O alcance do filme aumentou quando Akira saiu do Japão e estreou nos Estados Unidos por volta de 89. Pegou força no Reino Unido no comecinho dos anos Ano que eu nasci, 89. Akira tem minha idade. 90, chegando a entrar entre os primeiros colocados da bilheteria britânica na semana de estreia. E para muita gente fora do Japão, aquilo foi um susto. A pessoa apertava o play esperando um desenho animado e recebia uma cidade desabando, corpo explodindo, criança envelhecida e uma trilha que parecia ritual de apocalipse. E foi assim que o resto do mundo descobriu que a animação podia ser adulta e séria de verdade. Daí pra frente, Akira virou referência constante. Dá pra ver pedaços dele em clipes musicais, videogames e ficção científica de Hollywood. Abriu portas para que outros animes adultos, como Ghost in the Shell, de 95, encontrassem público lá fora. Virou símbolo de futuro usando uma técnica que logo seria engolida pela produção digital. Desenho à mão, folha por folha, tinta de verdade, câmera fotografando quadro a quadro. Akira parece moderno porque foi um projeto 100% artesanal, algo que se torna cada vez mais raro de se ver hoje em dia. E aquilo só aconteceu por causa de uma economia japonesa em alta e disposta a bancar o risco, uma turma de animadores absurdamente habilidosos, a película fotográfica, o desenho manual e um autor teimoso bastante para não deixar nada sair do controle. E aí? Agora que você sabe o tamanho do trabalho por trás de cada luz da New Tóquio, qual cena de Akira você quer rever com outro olhar? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Valeu e a gente se vê na próxima. Cena clássica do Akira, pra mim, que marca pra caralho, é o final, né, do Akira ali. Que tem o Tetsuo virando aquela bolha, né, né, que até hoje eu não entendi porque que ele vira aquilo, tá ligado? Mas é isso. É isso, Akira é sobre isso, cara. É mais um motivo pra eu ver de novo. Pra ver se eu consigo entender, tá ligado? Porra, essa cena final, cara, é do caralho, né, mano? Tá ligado? Isso é do caralho. Deixa eu ver se eu acho ela aqui na... Não tem aqui. Teria que achar no filme, é isso. Ah, tem essa cena aqui é foda, cara. Essa cena aqui é foda. Leave me alone! Akira! Tetsuo! Cadê essa Akira! parte? I don't know who that is! Ah, essa cena é foda. É isso, galera. Assistam, tá? Assistam Akira. Vale a pena pra caralho. Quem não assistiu é maluco, tá? Não assistiu Akira,
Então tu é maluco, irmão. Tem que assistir Akira, brother. Assiste Akira. Pô, um abraço. Vou ficando por aqui, tá?